Olá, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a mais um devocional do Vencendo Venenos da Alma. Nós estamos hoje no dia 15 desse devocional e o tema de hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte. Vamos falar sobre o ódio e como vencer esse veneno. Amém? Antes de começar a falar sobre esse veneno que é o ódio, eu quero compartilhar uma reflexão com vocês que eu tenho feito nesses últimos dias. Eu tô lendo o livro de Jeremias. Você já leu o livro de Jeremias? Quero recomendar para você, porque tem muitas chaves poderosas, muitos ensinamentos nesse livro que nós podemos aplicar nas nossas vidas. E que homem admirável foi o profeta Jeremias. Eu sei que eu tô sempre falando aqui sobre mulheres da Bíblia, mas hoje eu quero falar sobre o profeta Jeremias. Porque ele viveu num momento de extrema dificuldade, num contexto muito difícil, e ele profetizou num momento de muita dificuldade. Como deve ter sido difícil para ele como homem, né, obedecer a Deus. Porque ele estava profetizando palavras que não eram agradáveis, né? Não eram agradáveis as palavras que ele precisava profetizar. Enquanto outros profetas, falsos profetas, profetizavam sobre vitória, sobre salvação, sobre prosperidade, o profeta Jeremias, ele profetizava sobre juízo, sobre a ira de Deus. Ele profetizava que a nação de Israel seria entregue nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que haveria um tempo de exílio, que haveria um tempo de dificuldade, que após esse tempo de dificuldade que Deus traria aquele povo de volta para sua terra, mas que eles passariam por esse momento de dificuldade. Enquanto isso, outros profetas, falsos profetas, né, que não caminhavam de fato com Deus, profetizavam salvação, profetizavam vitória. E eu imagino que o profeta Jeremias, ele não era uma pessoa muito querida. Ele não era uma pessoa, assim, que as pessoas gostavam muito, né? Porque, geralmente, nós gostamos de ouvir palavras de vitória, não é verdade? Nós gostamos de ouvir palavras de prosperidade, nós gostamos de ouvir palavras de bênção, não gostamos de ouvir palavras de juízo, não gostamos de ouvir palavras de arrependimento. Mas ele foi um homem, né, levantado por Deus naquele tempo para falar: olha, vocês se afastaram de Deus. Vocês se deixaram contaminar pela idolatria. Vocês não foram fiéis ao Senhor. Vocês não ouviram, não observaram os mandamentos de Deus. E por causa disso, vocês serão entregues nas mãos de um povo inimigo. Vocês viverão o exílio. Essa terra ficará deserta. E vocês vão passar por esse tempo de extrema dificuldade, sim. Mas após esse tempo, o Senhor nos promete que nos trará de volta. E aí sim, né, nós poderemos viver em paz nessa terra. Mas nós vamos passar pelo exílio. Como é difícil ouvir essas palavras. Como deve ter sido difícil para ele falar essas palavras, mas em obediência ele profetizava. Mesmo que todos ficassem contra ele, ele foi preso, né? E ele passou por muitas dificuldades por obediência ao Senhor. E aí eu ficava lendo tudo aquilo, eu fiquei refletindo como, né, as pessoas daquela época, será que elas tinham condições de discernir o falso profeta do verdadeiro profeta? E muitas vezes, será que nós temos esse discernimento de dizer isso é de Deus e isso não é de Deus? Porque é claro, né, que quando uma pessoa profetiza paz, prosperidade, salvação, né, coisas boas, bênçãos, todo mundo fica feliz, todo mundo quer ouvir aquelas palavras. Mas quando as palavras são de juízo, as palavras são de arrependimento, né, isso é mais difícil de engolir, não é verdade?
Mas eu vejo a misericórdia de Deus para aquele povo. Porque por que o Senhor permitiu que eles passassem pelo exílio? Para que eles não vivessem a vida no engano. Para que eles retornassem à verdadeira adoração. Para que eles se voltassem para Deus. Então Deus permitiu aquele exílio. Porque aquilo era necessário. Então a gente vê o amor de Deus. Porque Ele permitiu o exílio. Ele permitiu a humilhação, ele permitiu o fracasso, a derrota, para que aquele povo não vivesse no engano. Se o Senhor virasse completamente as costas para aquele povo e deixassem eles a própria sorte, eles iriam de mal a pior. Eles iriam se contaminar cada vez mais com falsas crenças, com a idolatria, iam acabar cada vez mais perdidos. Mas eu acredito que é isso que Deus faz conosco. Muitas vezes, Ele permite que nós passemos pelo isolamento, por momentos difíceis, por tempestades, por momentos de deserto, por momentos de vales, para que a gente não viva no engano, para que a gente não continue vivendo de forma errada, mas que nós possamos nos arrepender e consertar as nossas vidas e sair de uma vida de engano. E o que eu quero dizer com tudo isso para vocês? Eu sei que as palavras desse devocional, elas têm sido duras de ouvir e duras de engolir. E às vezes eu tô aqui me preparando e eu falo, Senhor, eu vou ter que falar isso. Eu vou ter que falar sobre isso, isso é tão desagradável. Mas é necessário. É necessário. É necessário você olhar para você. E quem gosta de olhar para dentro e perceber que odeia alguém? Quem gosta de olhar para dentro e descobrir que é uma pessoa ingrata, que é uma pessoa insatisfeita com a vida? Quem gosta de olhar para dentro e ter que reconhecer que sente inveja? Quem gosta de olhar para dentro e ter que reconhecer que é orgulhosa? Ninguém gosta disso. Não é agradável. Mas é necessário para que nós não vivamos no engano. Porque senão nós nunca sairemos do lugar. E nós nunca viveremos o evangelho verdadeiro. Que é um evangelho de novas coisas, de nova criatura, de novo nascimento, de transformação do caráter. O maior milagre que Jesus vai fazer na sua vida é aquele que Ele faz por dentro de você. É a transformação do seu interior. Porque nós ansiamos, nós desejamos, nós queremos que o exterior mude, que as coisas ao nosso redor mudem. Mas quem precisa mudar primeiro é você. Sou eu. É aqui dentro que a verdadeira transformação acontece. Então, sim, essas palavras aqui vão ser duras, vão ser difíceis. Vai ser um tempo, sabe, de falar, Senhor, é difícil para mim me arrepender, é difícil para mim me humilhar, é difícil para mim reconhecer. Mas são palavras, essas palavras não são para condenar você. Essas palavras são para libertar você. Libertar você de você mesma. Libertar daquilo que te aprisiona. Libertar daquilo que te faz andar no erro, que te faz andar no engano. E às vezes você está tanto tempo vivendo dessa forma, tanto tempo carregando amargura no seu coração, carregando culpa no seu coração, carregando orgulho no seu coração, carregando algo ruim que tem contaminado a sua vida, que você não enxerga mais. E você precisa olhar para dentro de você, né? Pedir para que o Espírito Santo revele aonde está o seu engano, aonde está o seu erro. E então, né, você possa se arrepender e mudar o rumo da sua vida. E falar, Senhor, eu não aceito viver dessa forma, eu não aceito mais viver no erro, eu não aceito viver no engano, eu quero ser livre, eu quero ser curada.
E eu sei que esse processo às vezes dói, machuca, é ruim quando alguém toca na ferida. Mas é necessário passar por esse processo. Aquele povo precisou passar pelo exílio. Precisou sofrer coisas terríveis para se arrepender e para entender onde estava o erro deles. E assim como Deus prometeu para eles, né, dar um novo coração, assim como Deus prometeu para eles, né, que eles teriam comunhão com Deus. Depois disso, nós podemos também receber essa promessa, para que depois que a gente passe por esse processo de cura, de arrependimento, de restauração, o Senhor venha, né, e que nós possamos ter essa comunhão plena com Ele. Essa comunhão plena, essa comunhão em que nada nos impeça de fluir na presença do Senhor. Nada nos impeça de sentir a alegria do Senhor, de sentir a paz do Senhor, mesmo que as circunstâncias externas estejam difíceis, né? Aquele que caminha com Jesus tem uma alegria que independe das circunstâncias, sente paz que independe das circunstâncias, é uma paz que excede todo entendimento, porque a nossa fonte é o Senhor. Não é o que acontece conosco, mas a nossa fonte é o Senhor. Amém? Então passamos dessa introdução e vamos de fato agora entrar no nosso tema de hoje, que é o ódio. E eu acho isso muito forte, né? É muito forte, muito grave dizer eu odeio alguém, né? E até eu acho forte alguém dizer eu tenho ranço de alguém. Hoje tá muito na moda falar essa palavra. Ai, peguei ranço daquela pessoa, né? Tô com ranço do fulano. É moda, né? Todo mundo fala isso. E eu penso que isso não é para o cristão, né? O crente, a mulher de Deus, não pode sentir ranço de ninguém. Não pode cultivar o ranço em relação a ninguém, né? Porque o ódio nada mais é que uma aversão a alguém. Quando você sente uma aversão em relação a uma determinada pessoa, né? E isso vai completamente na contramão daquilo que o Senhor nos ensina, né? Daquilo que o Senhor nos orienta a fazer. Então, nós precisamos observar essas atitudes, precisamos observar esses sentimentos, precisamos observar em nós esses pensamentos que vão completamente na contramão do evangelho, né? Então a mulher de Deus não pode sentir ranço de ninguém, você não pode sentir ranço de ninguém, você não pode sentir aversão ao ser humano, a uma pessoa em específico, né? Porque isso não cabe a você. Isso não é seu, né? Não tem nada a ver com a nossa fé, não tem nada a ver com aquilo que a gente professa e com aquilo que o Senhor Jesus nos ensina, né? Na palavra de Deus. Então é algo que nós precisamos observar, esse ódio, esse ranço, essa aversão em relação a alguém. Talvez você tenha sido extremamente ferida por alguém. Talvez você tenha vivido uma traição, uma decepção muito grande e depois disso você não consegue enxergar aquela pessoa com os mesmos olhos, né? E às vezes até quando você ouve o nome daquela pessoa ou você vê aquela pessoa, aquilo te gera um sentimento ruim, uma angústia, tá? Mas nós precisamos tratar o nosso coração em relação a isso. Eu sei que é difícil, mas se o Senhor deixou na sua palavra uma orientação, é porque nós somos capazes de seguir essa orientação, né? Vocês acreditam que Jesus nos daria uma orientação ou uma ordem que nós não seríamos capazes de fazer? Que nós não seríamos capazes de cumprir? Não. É claro que não. Tudo que está na palavra é possível de ser vivido e é possível de ser praticado.
tudo, o Senhor Jesus é o exemplo vivo disso. Ele era Deus, mas ele também foi homem. Ele sentiu na carne tudo o que nós sentimos. Decepções, frustrações, medo, angústia, dor. Ele foi traído, ele foi humilhado, ele foi rejeitado. Ele passou exatamente por essa prensa de Deus, né? Mas ele venceu tudo isso. Ele superou tudo isso. E ele nos ensina como superar também. E você vai aprender hoje, então, a como superar esse sentimento. A como vencer esse veneno que é o ódio. Eliminar isso do seu coração. E viver, né? Para que isso não te impeça de viver uma vida plena com Deus. Porque se você cultiva ódio no seu coração, você está longe do Senhor. Você está afastada de Deus, porque Deus é amor. E como que uma pessoa que cultiva o ódio no coração pode ter comunhão com Deus? Não pode. Vai conseguir? Não vai. Vai viver a plenitude de um relacionamento com o Senhor? Não vai. Enquanto você cultiva esse ódio, porque o ódio é totalmente oposto do que Deus é. E Deus é amor. Então olha só o que fala para nós lá em 1 João 4:20. 1 João 4:20 fala o seguinte: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Então, olha só, que interessante, né? Aqui fala, né? Se você fala que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentirosa. Você não ama a Deus de verdade. Porque a palavra fala assim, como que você fala que você ama a Deus a quem você não vê? E aquela pessoa que você vê, você odeia. Então não existe isso. Não dá para amar a Deus e odiar pessoas. Se você ama a Deus, você ama pessoas. Porque o próprio Jesus diz que aqueles que o amavam obedeciam a ele. Aqueles que o amavam seguiam aquilo que ele ensinava. Então, como nós amamos a Deus? Obedecendo a palavra. Nós amamos a Deus seguindo as orientações que ele nos deixa, vivendo aquilo que ele nos ensinou. Então, não tem como você amar a Deus e odiar pessoas. Se você ama a Deus, você precisa amar o seu próximo. Você tem que amar pessoas também. Você precisa amar aquilo que Deus ama. Deus ama pessoas, não é? Jesus morreu na cruz pela humanidade. Jesus morreu na cruz por pessoas. Por pessoas. Pessoas que o rejeitariam. Pessoas que profanariam seu nome. Pessoas que zombariam dele. Ele morreu. Ele morreu por essas pessoas também. Então, não é possível cultivar ódio no seu coração e amar a Deus. A palavra é bem clara em relação a isso, né? Se você ama a Deus, você precisa também amar pessoas. E se Deus nos dá essa orientação na palavra, é porque nós somos completamente capazes, né, nele, de amar pessoas. Então, mais uma vez, nós somos completamente capazes em Cristo de amar pessoas. Não por nós mesmas, não pela nossa própria capacidade, mas, né, pelo Espírito Santo de Deus, né, que nos convence do pecado, que nos ajuda na nossa caminhada com Deus. Ele sim nos ajuda a amar pessoas e nós podemos contar com a ajuda dele. Como eu falei para vocês, a origem da palavra ódio, né, que vem do latim odium, significa o sentimento intenso de raiva e aversão em relação a alguém. Quando você sente uma aversão, como hoje está muito na moda falar, quando você sente um ranço de alguém, você odeia alguém, e o ódio é um veneno destrutivo, porque ele destrói você. Ele destrói principalmente você, né? As pessoas podem ser o alvo do seu ódio, mas a pessoa mais prejudicada pelo seu ódio é você. E a Bíblia é muito clara: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso está em 1 João 4:8.
Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Alimentar ódio no seu coração é viver na escuridão. É viver na escuridão. E o Senhor nos chama para viver na luz. Amém? Lá em 1 João 2, 9 e 11 fala assim também. Quem afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, continua nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Uau! Olha como isso é forte, como isso é sério, como isso é grave, mulher. Se você alimenta o ódio em relação a alguém, você anda perdida, você está em trevas. Você está cega, você não sabe para onde vai, porque você está cega pelo seu ódio. Se você alimenta o ódio em relação a alguém, você está cega, você vive no engano, você vive em trevas, porque você está cega. Uau! Que isso possa arrancar agora as escamas dos seus olhos em nome de Jesus, para que você enxergue o seu erro, para que você saia do engano, e para que você rejeite no seu coração todo sentimento de aversão, todo sentimento de ódio, que sai agora em nome do Senhor Jesus. Toda treva cai agora em nome do Senhor Jesus. Que a luz invada o seu coração, que a luz do Senhor Jesus invada o seu coração agora. Que a luz do seu coração, que a luz de Jesus invada o seu coração agora. Que você se arrependa desse sentimento de ódio. Fale, Senhor, eu não quero mais viver dessa forma. Você não vai falar, é difícil. Você não vai falar, eu não consigo. Você vai falar, Senhor, eu não aceito mais viver em trevas. Eu não aceito mais caminhar cega. Eu não aceito mais viver desse jeito. Eu quero caminhar na sua luz, me ajuda. Em nome de Jesus, você vai fazer essa oração hoje. Você vai falar, Senhor, me ajuda, porque eu não posso mais viver assim. Eu não quero mais viver assim. Eu entendi que eu não posso ter uma comunhão contigo se eu continuar cultivando esse ódio no meu coração. Então me ajuda, me liberta. Em nome do Senhor Jesus. Porque o primeiro passo é reconhecer. O primeiro passo é você entender. E às vezes a gente não tem a dimensão do quanto isso é grave. Do quanto algo na nossa vida tem nos afastado do Senhor. Mas quando a gente olha para a palavra e a gente lê a palavra, aquilo descortina, né? As mentiras de Satanás caem por terra. Nós enxergamos, nós somos iluminadas. A Bíblia, a palavra, é a luz. É a luz que guia o nosso caminho. E quando a luz, né, ilumina as trevas se dissipam. Então que hoje essa palavra possa realmente iluminar as trevas do seu coração. E fazer você enxergar aonde você está errando. E fazer você lutar contra isso. Com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Querida, o único ódio que você deve cultivar no seu coração é o ódio ao pecado. Pois é o que também Deus odeia. Deus odeia o pecado. Então presta atenção. Nós precisamos ter aversão ao pecado. Mas não aversão a pessoas. Você deve ter aversão ao pecado, mas não aversão a pessoas, porque Deus odeia o pecado, mas Ele ama pessoas. O ódio ao próximo é um pecado, nos afasta da luz e nos coloca em trevas, tá? Vou dar aqui para vocês alguns exemplos de pessoas na Bíblia que cultivaram ódio no seu coração. Então, lá no livro de Esther, a gente sabe de Amã, que odiava os judeus e por isso planejou um genocídio.
para eliminar todo aquele povo, toda aquela nação. Ele acabou sendo morto na própria armadilha que construiu para matar Mardoqueu. Isso está lá em Esther, capítulo 7. Jezabel, né, a rainha perversa de Israel, também odiava os profetas de Deus e promoveu uma matança em Israel. Seu ódio levou sua casa à ruína e ela teve uma morte terrível. E para mostrar para vocês que realmente o ódio deixa a pessoa cega, né? Ela não enxerga, ela não consegue enxergar a luz de Deus. Jezabel teve a oportunidade de reconhecer que o Senhor era o verdadeiro Deus, né? Quando o profeta Elias faz descer fogo do céu e elimina todos aqueles profetas de Baal, aquilo foi uma manifestação sobrenatural. E naquele momento, Jezabel poderia ter se arrependido, não poderia? Se não fosse o ódio no seu coração, ela poderia ter se arrependido e falado, olha, realmente, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Eu estava enganada na minha fé, eu estava enganada na minha crença. Mas o ódio deixou essa mulher tão cega que ao invés de se converter, ela intensificou a perseguição aos profetas e jurou matar o profeta Elias. Então o ódio realmente deixa a pessoa cega. E o fim dela é terrível. Você pode ler lá em 2 Juízes 9, capítulo 9, do 30 ao 37, sobre Jezabel. Absalão, filho do rei Davi, também cultivou ódio no seu coração em relação ao irmão Amnon, por violentar a irmã Tamar, que foi uma tragédia também, né? Ele cultivou tanto ódio e amargura no seu coração que ele acabou assassinando o irmão e se rebelando contra o seu pai. E Absalão morreu de uma forma muito trágica, enquanto tentava usurpar o trono de Israel. Isso está em 2 Samuel, capítulo 18. Então, resumindo, querida, o ódio adoece o corpo e mata a sua alma. Ele, apesar do seu ódio ter como alvo outra pessoa, ele destrói você. Ele prejudica você. Então, o antídoto para o ódio é bem óbvio, né? É o óbvio que precisa ser dito. É o amor. E quem nós devemos amar? Devemos amar o que Deus ama. E o que Deus ama? Pessoas. E é incrível, porque Deus não só nos fala que devemos amar pessoas, mas Ele nos mostra como fazer isso. Então o Senhor, Ele nos orienta em tudo que nós precisamos fazer. E o Senhor, inclusive, nos orientou a amar os nossos inimigos, aqueles que nos afrontam e nos fazem mal. Mas aí, Lidiane, como que eu posso amar os meus inimigos? Né? Como eu posso amar aquelas pessoas que me fizeram mal? E a Bíblia tem a resposta para isso também. Tá lá em Mateus 5,44, quando fala assim, mas eu digo, amem os seus inimigos, orem por aqueles que o perseguem. Amem os seus inimigos, como? Orando por aqueles que te perseguem. Você consegue fazer isso? Hoje eu quero desafiar você a fazer isso. Você tem aversão? Você tem aversão a alguém? Você sente ranço em relação a alguém? Hoje eu desafio você a orar por essa pessoa. A colocar essa pessoa em oração. Declarando bênção sobre a vida dela. Você consegue fazer isso? Você consegue orar por essa pessoa? Eu tenho certeza que essa oração vai ter muito mais benefício para você do que para a pessoa, porque isso vai libertar o seu coração. A partir do momento que você conseguir orar pela vida daquela pessoa e falar, Senhor, eu perdoo, eu liberto, eu não quero esse sentimento mais no meu interior e eu quero orar por essa pessoa, eu quero abençoar essa pessoa. Começar a declarar bênçãos de Deus sobre a vida dela. Começar a orar para que o Senhor alcance a vida dessa pessoa. Para que ela seja tocada. Para que ela seja atraída também pelo amor de Deus. E para que você consiga ser esse instrumento na vida dela também. A partir do momento em que você conseguir fazer isso, você vai ser liberta desse sentimento do ódio. Você vai ser livre
desse veneno, você vai ser curada desse veneno, né? Faça isso e sinta o veneno do ódio ser arrancado do seu coração. Siga o exemplo do nosso Senhor Jesus, que na cruz orou pelos seus acusadores e executores. Lá na cruz ele nos deu o maior exemplo, né? Quando ele fala, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Na cruz, ele ainda ora por todos aqueles que o humilharam, o traíram, o rejeitaram, né? O espancaram e o pregaram naquela cruz. Ele ainda ora pelos seus inimigos, ele ainda demonstra o seu amor, dizendo, sim, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Você consegue fazer essa oração hoje também? O Senhor venceu tudo isso. Ele venceu tudo isso. E porque ele venceu, nós podemos vencer também. Vencer tudo o que nos coloca em trevas. Vencer tudo o que nos afasta do Senhor. Que você seja liberta do ódio. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar agora então? Feche seus olhos se você puder. Se você não puder, só concorde em fé comigo. Amém? Senhor, muito obrigada pela sua palavra que arranca as escamas dos olhos, que nos liberta, que cura a nossa alma, que é luz para o nosso caminho. Pai, em nome de Jesus, hoje nós entregamos na sua presença todo sentimento de ódio, de ranço, de aversão. Pedimos perdão porque cultivamos esse sentimento em nossos corações e pedimos a tua ajuda, Pai. Liberamos perdão para as pessoas que nos feriram, nos machucaram, nos causaram algum dano. E queremos, Senhor, abençoar a vida dessas pessoas, que o Senhor possa perdoá-las também, que o Senhor possa atraí-las para o centro da sua vontade, que elas possam ser alcançadas pelo seu amor, transformadas pelo poder do teu Espírito Santo, que elas possam ser libertas também de todo cativeiro, de toda prisão emocional, em nome do Senhor Jesus, que elas possam ser abençoadas. E que o nosso coração seja livre, Senhor, de todo veneno da alma, de toda raiz de ódio, de amargura. Pai, todas as feridas, Senhor, nós entregamos na tua presença. Clamamos pela tua cura, pela tua restauração, pela tua paz e pela tua alegria. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, mulher, livres do ódio. Em nome do Senhor Jesus, mulheres cada vez mais parecidas com Cristo. Amém? Amanhã a gente volta então com mais um momento, tá bom? De curar o veneno da alma. Então espero vocês amanhã. Um beijo no seu coração e até a próxima live.